Padre Pio de Pietrelcina, um santo que transformou gerações com sua fé, caridade e milagres. A vida e a missão de São Padre Pio deixaram marcas profundas na história da Igreja e no coração de milhares de fiéis. Sua existência foi pautada por uma espiritualidade intensa, por dons extraordinários e por um profundo amor ao próximo. Mesmo após décadas de sua morte, o testemunho de sua santidade continua a ecoar com força, atraindo cada vez mais devotos que desejam conhecer sua trajetória e experimentar a graça de sua intercessão. Com uma simplicidade tocante e a humildade própria dos verdadeiros servos de Deus, Padre Pio foi um instrumento do céu que inspirou multidões. Pessoas das mais variadas regiões, inclusive de outros países, se deslocavam até a pequena cidade de San Giovanni Rotondo, no sul da Itália, para vê-lo, ouvir seus conselhos, confessar seus pecados e pedir orações. Muitos relataram conversões impressionantes, curas inexplicáveis e um encontro pessoal com Deus a partir desse contato com ele. Durante a maior parte de sua vida sacerdotal, Padre Pio viveu recluso nesse convento capuchinho, tornando o local um polo de espiritualidade. Após sua morte, em 1968, a igreja onde ele atuava foi transformada em um santuário em sua homenagem. Desde então, o fluxo de peregrinos cresceu ainda mais, agora vindos de todas as partes do mundo. Além de participarem de missas e celebrações, os visitantes podem conhecer o quarto onde ele viveu e rezar diante de sua tumba, que guarda seu corpo preservado de forma incorrupta, um sinal que muitos consideram mais um milagre de Deus. O Papa Paulo VI, ao se referir a Padre Pio, destacou que sua força não estava na erudição ou no prestígio intelectual, mas sim na maneira como vivia e celebrava a fé. Um homem profundamente unido a Deus, cuja oração silenciosa arrastava multidões. Foi essa mesma coerência de vida que o levou a ser reconhecido como um verdadeiro homem de oração e sofrimento. Se você deseja compreender melhor a grandeza da missão desse santo tão amado, conheça agora alguns fatos surpreendentes sobre sua vida e espiritualidade. 1. Dedicava longas horas ao sacramento da confissão. Membro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e ordenado sacerdote em 1910, Padre Pio tornou-se conhecido por seu incansável zelo pelo sacramento da reconciliação. Seu ministério no confessionário era uma verdadeira missão de resgate de almas. Não era incomum que ele passasse até 14 horas seguidas ouvindo confissões, muitas vezes sem sequer fazer uma pausa para se alimentar. Seu olhar penetrante e suas palavras firmes, porém cheias de misericórdia, levavam as pessoas ao arrependimento sincero. Por essa razão, São João Paulo II, que o canonizou em 2002, o chamou de um generoso dispensador da misericórdia divina. Segundo o pontífice, mesmo quando Padre Pio parecia severo, suas exortações despertavam consciência nos corações e conduziam os penitentes de volta à graça de Deus. Ele era, de fato, um canal do perdão celestial. 2. Foi agraciado com o dom da bilocação. Entre os dons místicos atribuídos a Padre Pio está a bilocação, a capacidade sobrenatural de estar presente em dois lugares distintos ao mesmo tempo. Esse fenômeno, raro e profundamente misterioso, foi testemunhado em diversas ocasiões. Enquanto permanecia no convento de San Giovanni Rotondo, relatos surgiram de sua aparição em cidades distantes como Roma, Milão, e até mesmo fora da Itália, em lugares como os Estados Unidos. As testemunhas desses episódios descreviam com precisão sua aparência e suas palavras, mesmo sem nunca tê-lo encontrado fisicamente antes. 3. Recebeu os estigmas de Cristo. Desde sua juventude, Padre Pio desejava profundamente unir-se ao sofrimento redentor de Cristo. Em sua ordenação, escreveu com fé em um cartão de lembrança o seu desejo de tornar-se um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Esse anseio encontrou eco na vontade divina. Enquanto rezava sob uma árvore, Padre Pio recebeu, de forma invisível, os estigmas, as marcas das chagas de Cristo, nas mãos e nos pés. Inicialmente, ele pediu a Deus que as feridas não fossem visíveis, mas que conservasse apenas a dor, para que não fosse objeto de atenção pública. Mais tarde, em setembro de 1918, após celebrar a missa, as marcas tornaram-se visíveis novamente. E assim permaneceram até o fim de sua vida, desaparecendo somente às vésperas de sua morte, em um episódio que muitos consideram milagroso. 4. Teve inúmeros filhos e filhas espirituais. Com um coração de pai e um espírito de pastor, Padre Pio acolheu ao longo da vida muitos fiéis que desejavam se colocar sob sua direção espiritual. Ele os chamava de seus filhos espirituais, acompanhando-os com conselhos, cartas e orações.
Era exigente com eles, pois via neles a responsabilidade de testemunhar o bem. Não me deem motivo de vergonha diante de Deus, dizia a alguns. Sua orientação era sempre baseada na Sagrada Escritura, levando-os a uma vida de santidade e de confiança total na providência divina. 5. Sofreu perseguições, inclusive dentro da igreja. Apesar da admiração de muitos, Padre Pio também enfrentou incompreensões e calúnias. Algumas autoridades eclesiásticas desconfiavam dos fenômenos místicos que envolviam sua vida, e ele foi alvo de acusações que chegaram até o Vaticano. Durante certo período, foi impedido de exercer publicamente seu ministério. Além disso, sofreu investidas espirituais, com ataques demoníacos que testemunhava com humildade e coragem. Esses sofrimentos ele oferecia a Deus em espírito de reparação. Sua fidelidade à Igreja, mesmo nas horas mais difíceis, foi um dos traços mais marcantes de sua santidade. 6. Viveu longos anos em reclusão. Em razão da crescente atenção que atraía, devido aos estigmas, dons espirituais e carisma, Padre Pio foi afastado da vida pública por determinação da Igreja, em 1923. Nesse período, não podia mais celebrar missas abertas ao público nem ouvir confissões. Foram quase 10 anos de silêncio e isolamento. Somente em 1933 recebeu autorização para voltar a celebrar a Eucaristia com a presença dos fiéis. No ano seguinte, também foi liberado para retomar as confissões. Essa fase o aproximou ainda mais de Cristo crucificado, fortalecendo sua vida interior. 7. Possuía o dom da profecia e previu a missão de João Paulo II. Quando ainda era um jovem sacerdote polonês, Karol Wojtyla, que viria a se tornar o Papa João Paulo II, visitou Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Durante esse encontro, o santo capuchinho revelou que ele um dia seria o Papa. Mais impressionante ainda foi a advertência profética que acompanhou essa revelação: vejo sangue e martírio em sua vida. Anos depois, João Paulo II sobreviveu a um atentado, oferecendo seu sofrimento pela salvação do mundo, como profetizado. 8. Fundou um hospital que se tornou referência na Europa. A caridade de Padre Pio não se restringia ao campo espiritual. Ele também se preocupava com as necessidades físicas dos pobres e doentes. Com o apoio de benfeitores, ergueu em San Giovanni Rotondo um hospital moderno e acessível. Inaugurado em 1956, o hospital recebeu o nome de Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento. Seu objetivo era oferecer tratamento médico aliado a uma acolhida humana e cristã. Com o tempo, tornou-se uma das instituições de saúde mais importantes da Europa, símbolo do amor de Padre Pio pelos que sofrem.